Hoje no SOS Animal, mergulhamos na reserva do Garajal, na Ilha da Madeira, entre amistosos meros e outras espécies emblemáticas. Em Gouveia, damos uma ajuda no Servas, um centro onde se recuperam animais selvagens feridos. No hospital, continuamos a acompanhar a história de Mia, que convalesce de uma pneumonia complicada. 10 dias depois, Fernanda volta ao hospital com Mia, a gata que recolheu na rua e que convalesce de uma pneumonia. Mais tranquila, a tutora confessa que já só a aflige o facto de Mia não colaborar com o tratamento, pondo em causa a sua eficácia. Penso que a respiração esteja ligeiramente mais pausada, mas daí não sei porque eu não lhe consegui fazer o tratamento como deve de ser. Olá. Olá, como é que Então, estão? está tudo bem com a Mia? Vamos lá ver, doutora. Foi muito complicado, doutora. Nota alguma melhoria? Oh, doutora, eu penso que ela está a respirar ligeiramente mais pausada. Então nós vamos levá-la para fazer uma chapa também. Tá Vamos bem. ver se... como é que ela está. Então, gatinha boa. Ai, que máximo. Dê-me boas notícias, doutor. Não são ótimas, mas são boas. Efetivamente, há uma evolução positiva. Ainda não está totalmente curada, mas também ainda só fez 6 dias de antibiótico, na realidade 4. Não, faltam 2 quartos de antibiótico. Falta logo à noite, amanhã de manhã. Mas como não fez seguido, não é? Pronto. Vamos continuar a medicação e vamos juntar nos aerossóis, mas ao contrário do outro raio-x que não conseguíamos ver sequer a silhueta do coração, agora já vemos o coração, já vemos muitas melhorias. Não são totais, queremos ali um raio-x limpinho, não é? Com o pulmão limpinho. Como ainda não o temos, vamos continuar, mas está no bom caminho. O raio-x de Mia aponta para uma clara melhoria. Mas para que o tratamento seja bem sucedido, é importante que seja escrupulosamente cumprido. Vai continuar com o tratamento antibiótico durante mais 10 dias e vai fazer aerossóis. Eu penso que já seja mais fácil de tratar. Há muitos donos que nos chegam cá a dizer que é muito difícil dar medicação aos gatinhos. Nós, efetivamente, temos injetáveis a longo prazo, mas para este tratamento e para outros não é o que nós gostamos mais de fazer, não é a melhor medicina. Temos que arranjar divertimentos e formas de enganar os nossos animais. Isto é como se fazia quando éramos pequeninos. Nós também não queríamos tomar comprimidos e os nossos pais arranjavam formas de nos trocar as voltas. Nós temos que fazer a mesma coisa com os nossos animais. E eu costumo dizer que metade do tratamento é feito pelos médicos e a outra metade é feito pelos tutores, porque se não houver um empenho dos tutores para com os seus animais, os médicos não fazem milagres. O arquipélago da Madeira foi descoberto em 1419. Aqui podemos encontrar uma biodiversidade imensa e uma beleza natural incalculável. Algumas espécies apenas podemos encontrar aqui. Se quiser aprender mais sobre elas, fique comigo. Prometo que não se vai arrepender. A 1818 metros de altitude, no Pico do Arieiro, um dos pontos mais altos da Ilha da Madeira, a paisagem é de cortar a respiração. Na descida, passamos pelo Fanal, uma pequena caldeira vulcânica classificada como reserva de repouso e silêncio, visitada pelos seus magníficos tis centenários e outras árvores endémicas que lhe conferem uma aura de floresta encantada. E chegamos ao mar, pontuado por rochas de origem vulcânica, delicadamente esculpidas pela erosão das águas. A Reserva Natural Parcial do Garajal foi criada em 1986 pela pressão de um grupo de madeirenses que queria impedir a desertificação dos fundos marinhos da ilha. Desde então, a espantosa recuperação da fauna e da flora subaquáticas, a limpeza e a limpidez das águas transformaram esta, que é a primeira reserva marinha portuguesa, num local de referência para os amantes do mergulho.
Acompanhados por Gonçalo Gomes, o experiente mergulhador madeirense que nos costuma guiar nestas aventuras, fazemos uma inesquecível visita ao encantado mundo subaquático do Garajal. Gonçalo Gomes, um dos nossos voluntários, colaborador da SS Animal. Muito obrigado por mais este mergulho. Como sempre, levas-me sempre para um mundo fantástico, subaquático, mas fantástico. Tenho que te agradecer por isso. Olha, fala-nos um bocadinho do que é este teu projeto, o Madeira Sea Life. Madeira Sea Life é uma base, é uma plataforma, tanto fotográfica como de vídeo e informativa das espécies. E aqui o processo é fotografado o animal e filmado, depois esse animal, a imagem é tratada, é a seguir reproduzida em t-shirts, é reproduzida noutras formas. Eu tenho algumas muito giras. Exato. Esta estratégia torna a plataforma sustentável, o que permite a Gonçalo continuar a explorar e a catalogar a vida marinha do arquipélago e a partilhar as suas descobertas com os cientistas da região. Mas informar o cidadão comum também faz parte das prioridades do mergulhador. De cada espécie é feito um vídeo para alertar as pessoas, seja no caso do mero, que é uma espécie que está em vias de extinção, o caso do peixe-cão, daqui da Madeira, que estão na lista vermelha, isto é, não estão em vias de extinção, mas estão em perigo. E o que é que esses peixes faziam e o que fazem é comer os ouriços do mar, os diademas. E como está a haver uma redução muito drástica, estamos a notar uma afluência e um boom muito grande de crescimento dos diademas, o que é muito prejudicial para nós porque eles destroem tudo o que é algas, comem tudo. A partir do momento que haja uma falha num elo da cadeia, a gente sabe o que é que acontece ao resto da cadeia. Os meros são animais extremamente dóceis, não é? Mas continua a haver aqui um problema grave, que é, embora seja uma espécie protegida, não se pode pescar estes animais, nem caçar debaixo de água. Com a espingarda submarina, exatamente. Continua a aparecer estes animais à venda na lota. E tu achas que isto é porquê? Porque há poucos meios na fiscalização, há pouca formação ainda, há pouca sensibilização das pessoas em geral, ou é mesmo porque ainda não percebemos que qualquer dia não há meros? Hoje em dia é proibido caçar os meros aqui na Madeira de caça submarina. Portanto, em qualquer parte, seja reserva, seja não reserva, é proibido. Agora, há um fator que aí não há hipótese, que é quando é pescado à linha. O que é que acontece? O peixe já sobe num grande esforço, que provavelmente vai morrer, mesmo libertando, vai morrer. Há certos pescadores que sabem do que é que se passa e evitam até ir para lugares que têm meros, mas sabemos que há pessoas que caçam de caça submarina. E eu acho isso uma grande cobardia, porque é um peixe extremamente fácil de apanhar. É um peixe pujante, é um peixe com muitos quilos, mas como são muito afáveis, os pescadores apanham ainda muito juvenis, isto é, entre os 8, 10, 15 quilos, e eles normalmente só costumam se reproduzir a partir dos 25 quilos. E uma particularidade engraçada é que todos eles nascem fêmeas. Só ao longo dos anos e conforme a população, uma das fêmeas transforma-se em macho para conseguir dar a progressão e a continuidade da espécie. Que engraçado, fantástico. Que engraçado. Realmente conheces muito a bicharada. Alguma. Acho que eles me conhecem mais a mim do que eu a eles. Na encosta ocidental da imponente Serra da Estrela, a 700 metros de altitude, a pacata cidade de Gouveia contempla o encantador Val do Mondego. Nesta região, a natureza impera e a vida selvagem ainda exibe todo o seu esplendor. Hoje, viemos conhecer o trabalho do Servas, um centro de recuperação de animais selvagens gerido pela Associação Aldeia, que tem um papel fundamental na proteção e promoção das espécies autóctones da região. Ricardo Brandão, médico veterinário e coordenador do centro, já está à espera da equipa. Alô? Bom
dia. Bom dia. Então, Tudo bem? tudo bem. Estás aí entretido? Era acabar de ver aqui uma coisa na base de dados e já de saída para irmos ver uns andorinhões que estão a ser alimentados. É o que vamos fazer Andorinhas agora. pretos, andorinhas pálidos, crias, caíram do ninho. Estamos Bebés. aí com um trabalhito minucioso que as minhas colegas estão a fazer. Então vá, É, bora vamos que eu lá. estou morta Então, de ver isso, nunca vi. Bom dia. Bom dia. Então, o que é que nós temos aqui hoje? E temos andorinhões, pretos neste caso. São ainda juvenis, ainda não têm as penas totalmente desenvolvidas. Por isso, aqui a presença destes canudos, ou seja, a pena ainda tem que crescer. Eu percebi. E então ainda não são voadores. O que terá acontecido é que terão caído do ninho e, como não conseguem levantar voo do chão, foram-nos parar aqui ao centro, para que sejamos nós os progenitores, que consigamos alimentá-los até eles atingirem o tamanho das asas ideal para eles conseguirem voar. Os andorinhões são apodiformes, são aves com as patas muito pequeninas, quase inúteis, entre aspas, porque eles têm uma vida totalmente aérea. Esta forma das asas longas em foice permite que eles estejam completamente no ar. Alimentam-se em voo de uma grande variedade de espécies de insetos, dormem em voo, fazem cópulas em voo, Dormem em voo? tudo no ar. Espetacular. Os andorinhões são difíceis, são trabalhosos, mas se estiverem em grupo, acabam por ter taxas de sucesso, de recuperação muito maiores. Sabes que ajuda sempre a amizade. A gente evita o contacto, a gente evita sempre o contacto com eles e tenta estimular o contacto entre eles. Neste caso, é uma coisa importante que a gente tem que dizer às pessoas, que é... Isto que eu acabei de fazer não se faz. Evita-se, ou seja, uma vez ou outra, obviamente que não será dramático, até porque estamos sempre a ter que manipulá-los para alimentar, mas um cuidado que a gente tenta sempre sugerir às pessoas quando encontram qualquer animal selvagem ferido é que tentem evitar essa manipulação, as festinhas, o contacto excessivo naqueles momentos iniciais, porque isso às vezes traz-nos os animais já mortos ou muito debilitados, ou seja, há espécies que se estressam muito e com as quais não podemos lidar da mesma forma que lidamos com um animal doméstico. Temos aqui uma coruja do mato que foi resgatada no campo, mas neste estado terá sido cortada. Isto é mesmo plumagem. aqui a forma de uma tesoura. Exatamente. Isto é Caramba. uma situação típica de alguém que encontrou um animal ou capturou de alguma forma e, para o manter em cativeiro, na esperança que ele não fuja, fez-lhe este corte das penas. Isto é um crime, isto é uma espécie protegida e, obviamente, que é uma situação que não deve existir, mas ainda há muita gente que insiste em ter em casa algumas aves selvagens capturadas na natureza. Isto vai requerer um processo de recuperação longo, provavelmente mais de 1 ano, para que a ave faça a muda completa. O Vítor agora traz aqui uma águia de asa redonda, neste caso um indivíduo jovem, e esta é uma situação que também ocorre bastante nesta altura do ano, que é a entrada de juvenis acabados de sair do ninho, Pois. em alguns casos ainda com as penas em desenvolvimento. Que é o primeiro voo, não é? É Corre o primeiro mal. voo, corre mal, ou então é um voo que ainda não devia ter acontecido, saíram antes do tempo. No caso deste, foi até um animal que já estava no chão, mas tem as penas já bastante desenvolvidas, e já tinha quando entrou, e provavelmente terá ficado alguns dias sem comer e estava muito magro quando foi encontrado. É a águia mais comum que temos em Portugal e entram muitas que também são perseguidas a tiro, principalmente depois de abrir a atividade cinegética, abrir a época da caça. Quando avaliamos o animal, aproveitamos sempre para sentir aqui a musculatura peitoral e a quilha, e ele tinha a quilha muito saliente, muito abaixo do peso. Ele pesava cerca de 450 gramas, o que para uma águia destas é muito pouco. Tens que explicar lá para casa o que é a quilha. A quilha de um pássaro, vá, é o externo do modificado humano, não é? das aves. Neste caso, ele está já com as penas totalmente desenvolvidas, já recuperou a condição física que estava deteriorada e nós agora estamos a fazer uma última avaliação antes de colocar o animal no túnel de voo. Vai agora cumprir a etapa final de treino e também de socialização com outras águias de asa redonda e agora, daqui, já seguirá para a libertação. Tentamos sempre que os processos sejam de recuperação curta, para os animais não ficarem demasiado tempo no centro de recuperação sem necessidade. Nas
Nas câmaras exteriores, as aves socializam enquanto readquirem alguma da autonomia perdida. Hoje é um dia especial para 2 corujas das torres que chegaram ao fim do seu processo de recuperação. Agora, é preciso anilhá-las antes de as devolver à natureza. Vamos agora tirar a anilha de identificação interna, neste caso uma marcação de cor, que nos permite facilmente identificar qual é que é o animal que queremos, mesmo quando estão vários juntos, e depois vamos verificar só se está tudo bem com as penas, ela de condição física está bem, o peso é bom. Agora, temos aqui uma anilha metálica que iremos utilizar para marcar o animal, é como se ele agora ficasse identificado com um cartão de cidadão. Para que as pessoas percebam um bocadinho lá em casa, qual é a função da anilha? Neste caso, a anilha vai nos permitir marcar este animal individualmente, ou seja, se ele for encontrado, seja vivo, seja morto, seja em breve ou daqui a muito tempo, saberemos que é este animal. Isso para nós tem uma importância também para, caso ele seja encontrado, termos a noção de quanto tempo é que ele terá sobrevivido, e isso acaba por ser uma informação relevante no contexto da recuperação. Por outro lado, a anilhagem, como técnica em geral, é útil e importante para se conhecer melhor a ecologia destes animais, as migrações, os movimentos de dispersão. É um passaporte. Exatamente. Existe uma base de dados internacional com esta informação? Sim. Em Portugal há a central de anilhagem, que centraliza os dados portugueses, mas depois há uma central europeia que vai compilar essa informação toda também. Olha, agora vamos fazer a melhor parte deste processo todo, não é? Que é levá-las de novo para o local de onde saíram, na expectativa de que sobrevivam, que fiquem por lá. Portanto, vamos ver. A seguir no SOS Animal, conhecemos Benny, um cãozinho que por falta de vacinas se encontra entre a vida e a morte. Visitamos os ratões, uma das mais emblemáticas espécies de raias da Madeira, no seu ambiente natural. Na Estação de Biologia Marinha do Funchal, várias equipas trabalham com um objetivo comum: inventariar e proteger a biodiversidade marinha do arquipélago da Madeira. Mafalda Freitas, bióloga e diretora da estação, dedica-se ao estudo de várias espécies de raias que se podem encontrar nos mares que rodeiam estas ilhas. Estamos na Estação de Biologia Marinha do Funchal, no laboratório úmido, que é onde se fazem as amostragens e, essencialmente, também a identificação das espécies. Hoje temos aqui uma série de exemplares de várias das espécies de raias que habitam os mares da Madeira. Existem cerca de 20 espécies. Claro que estão sempre a aparecer espécies novas, especialmente devido ao aquecimento das águas. O trabalho desta investigadora começa justamente aqui, no oceano, com contagens de efetivos e observação do comportamento dos animais. Munidos de luzes e outro equipamento subaquático, preparamos-nos para mergulhar no final do dia, à altura em que as raias estão mais ativas. Em meados de julho, estas águas assistem a uma invulgar concentração de ratões. Embora ainda se desconheça a causa deste comportamento, os cientistas já conseguiram determinar que se tratam de grupos de fêmeas grávidas. Permanece por provar se estas se reúnem aqui para dar à luz as suas crias. Mas é no laboratório que são tratados os registros de observação e os dados recolhidos durante o mergulho. E aqui, Mafalda conta com a extensa coleção do Museu de História Natural da Madeira para estudar características, particularidades e linhagens genéticas das diferentes espécies. Este que estamos aqui a ver foi o primeiro exemplar descrito para a Madeira. Portanto, era uma espécie que não se conhecia. Portanto, é mais recente. Neste caso, a barbatana caudal está partida. Portanto, normalmente eles têm espinhos na barbatana que ajudam à identificação da espécie e, neste caso, podemos ver como todos os ratões têm este espinho que é preciso ter cuidado quando se mergulha para não se aproximar. Esses são animais marinhos belíssimos de observar dentro d'água e que atingem, no caso dos ratões, já dimensões consideráveis.
Isto é uma espécie, chama-se a Raja madeirensis, que foi identificada aqui da Madeira. Estes 3 exemplares atualmente estão identificados como Raja madeirensis, mas pensamos que temos 2 espécies aqui diferentes, consoante a forma das pintas brancas. Esta é mais arredondada e esta apresenta uma forma mais irregular. Pensamos que vamos conseguir identificar as 2 espécies. Também eles variam muito consoante o sexo. Neste caso, temos aqui um macho pequeno, aqui já um macho adulto. Vê-se a diferença dos órgãos e, portanto, aqui uma fêmea. Portanto, a variabilidade também, muitas vezes, da coloração tem a ver com o sexo. Aqui na Madeira existem 2 tipos diferentes de reprodução. No caso dos ratões, a reprodução é vivípara. Portanto, o desenvolvimento embrionário é todo no interior da mãe. Demora cerca de 4 meses, também varia um pouco consoante a espécie, e sabemos que nascem entre 4 a 7 pequenos ratões, 7 crias, de cada vez que se reproduzem. No caso das outras raias, como é este caso, e o desenvolvimento embrionário mais comum é ovíparo, ou seja, as fêmeas produzem o embrião, que vai dentro de uma cápsula com saco vitelino, é colocado no fundo do mar e o embrião fica à sua mercê. As alterações que a gravidez introduz no corpo dos ratões são facilmente identificáveis. Em vez do habitual disco espalmado, estas fêmeas prenhas exibem um pronunciado alto na face dorsal. Mas ainda não foi desta que conseguimos observar o nascimento de crias de ratão, e a importância desta área protegida como maternidade da espécie continua por provar. Muito falta ainda descobrir sobre as raias da Madeira, de modo a tornar mais efetiva a sua proteção. Porque apesar de serem frequentes os encontros subaquáticos com estes animais, aos olhos da ciência, eles permanecem um desafio. No hospital da SOS Animal, Sandra recebe um caso muito difícil. Um cachorro em estado crítico, trazido por uma adolescente desesperada. O que ela tem, em princípio, não temos a certeza, é um vírus. Quando eles são assim pequeninos, têm que ser vacinados antes de irem à rua para não apanhar vírus. Agora, o que nós vamos fazer é, vamos primeiro de tudo, vamos hidratá-la, porque como estás a ver, e tu já me disseste, ela não bebe, não come, vomita, ela está muito desidratada. Nós vamos então rapar-lhe aqui esta patinha, vamos pô-la a soro e vamos tentar equilibrar esta desidratação grande que ela está. E vamos começar o tratamento, vamos ter de fazer um teste para perceber se é aquilo que nós achamos que é e vamos começar a tratá-la, está bem? Mas este tipo de situação é muito fácil de evitar, é só dar as vacinas obrigatórias, está bem? Obrigatórias do nosso ponto de vista, não é obrigatório legalmente, mas é obrigatório do ponto de vista clínico, ou seja, um cãozinho, bebê não vai para a rua antes de ter as vacinas. São só duas picas e pronto, está bem? Então vá. Queres-me ir ajudar? Sim? Mais calminha? Então vá, pega lá na tua menina. A gente vai tratar dela. Isto é a cobertura dela, então fica aqui com ela, está bem? Porque assim ela sente o cheirinho, fica mais calminha, está bem? É um menino. É um menino? Ah, está bem. Ainda não tinha visto. Como é que ele se chama? Benny. Pronto, o Benny agora fica aqui. A gente já vai tratar dele, está bem? Depois vens ver lá na hora da visita. Pronto, amanhã mãe. Mãe Benny, vá. Escolhemos até aqui o Benny. O Benny é mais um caso de um animal que possivelmente terá parvovírus. Por isso, se tem um animal, se pretende adquirir um animal, pense que tem que vacinar o seu animal. Pela sua saúde, pelo bem da saúde pública, mas principalmente pelo bem da saúde do animal. Vamos ver o que é que nós podemos fazer pelo Benny, mas o Benny já está com aquela diarreia hemorrágica, já está neste estado de desidratação e pela nossa experiência, que nos chegam aqui muitos animais já com este tipo de viroses, né? De parvovírus e outras doenças infecciosas que são fruto da não vacinação, é um prognóstico muito reservado e vamos ver se nós ainda vamos a tempo.
Após a partida da jovem tutora, Sandra avalia a situação de Benny e as primeiras impressões não são nada animadoras. O Benny já foi medicado. Nós temos aqui fortes suspeitas que é parvovirose, como já tínhamos falado. Vamos ver aqui a temperatura dele. Ele continua com vômitos e está aqui com uma diarreia hemorrágica, ou seja, está a fazer cocó com muito sangue, que não é nada bom sinal nestes casos. E ele ficou extremamente apático. A verdade é que desde que ele entrou, parece que piorou e muito. Vamos aqui perceber qual é a temperatura do Benny. O Benny continua com a temperatura muito alta, está acima dos 40 graus, isto bom. Para um cão deste tamanho é péssimo. Vamos pôr aqui um pano molhado para ver se conseguimos baixar a temperatura, porque ele está com muito desconforto. E vamos molhando esta toalha com água fria e colocando em cima do Benny para ver se lhe baixamos um bocadinho a temperatura. Estes animais com este tipo de patologia, 24, 48 horas é muito importante. Se eles conseguirem começar a combater as infecções e a beberem, a comerem e de alguma forma compensarem todos estes desequilíbrios, tanto de desidratação como de temperatura, podemos conseguir aqui alguma coisa. Agora, se continuar a aumentar a temperatura, não tenho muito receio que a gente não consiga já fazer nada por o Benny. Lá, amiguinho. Apesar de todos os cuidados, o pequeno cachorro não consegue vencer a doença que o afeta e acaba por morrer durante a noite. Na Estação de Biologia Marinha do Funchal, Tomás Dellinger, biólogo e professor da Universidade da Madeira, analisa uma tartaruga boba capturada na véspera durante uma expedição científica. Até há pouco tempo, esta era considerada uma espécie ameaçada de extinção. Mas graças aos avanços de equipas como a de Tomás e a programas de proteção internacionais, a população recuperou e a tartaruga boba detém hoje o estatuto de espécie vulnerável. Uma boa notícia que reforça a necessidade de continuar a proteger estes animais. Portanto, este animal especificamente foi um animal que nós capturámos no âmbito da monitorização que nós estamos a fazer a esta população. Portanto, essencialmente, o que nós estamos a fazer é capturar uns 40, 50 animais por ano para medir várias coisas, nomeadamente o seu estado de saúde, a razão dos sexos, ou seja, quantas fêmeas, quantos machos, isso é extremamente importante quando se quer proteger uma população, e tirar dados genéticos, de poluição, etc. Portanto, tiramos um bocadinho de sangue, tiramos um bocadinho de tecido para o DNA. Um dos principais problemas ambientais que nós temos nas nossas águas são os lixos, os plásticos que nós atiramos para o mar. Elas são extremamente afetadas. Todas as tartarugas que eu encontrei mortas tinham plástico no estômago e, consequentemente, isto digamos, é um aviso à navegação, um aviso de que temos que fazer algo para diminuir a carga de plásticos nos nossos mares. Elas vão ser libertadas hoje, mais ou menos no mesmo sítio em que foram capturadas. Ela foi capturada ontem, portanto, o tempo que passou aqui em laboratório é mínimo e, portanto, o impacto é mínimo que nós temos sobre o animal. Ele está bem tratado, está gordinho, está feliz, portanto, vai seguir a sua rota migratória. Apesar do seu bem-estar estar assegurado durante o curto cativeiro, testemunhamos mais uma vez que nenhum animal selvagem está realmente feliz enquanto não recupera a liberdade. E até um grupo de golfinhos aparece para saudar o regresso da tartaruga boba ao oceano. A seguir no SOS Animal. Na região centro, partilhamos a alegria dos populares encarregados de devolver aves selvagens à natureza.
visitamos Mia e Fernanda e testemunhamos o amor que as une. Aprendemos a proteger o lobo marinho da Madeira, a foca mais rara do mundo. Tell me what you saw in me, and I'll try to replicate. O trabalho do Servas, o Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Gouveia, começa muitas vezes aqui, nas instalações da Guarda Nacional Republicana. O Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR, mais conhecido por SEPNA, recolhe em todo o país animais selvagens em perigo e encaminha-os para centros especializados no seu tratamento e recuperação. O culminar deste processo é o momento da devolução dos animais à natureza, que no Servas é vivido com alguma solenidade. A filosofia do centro passa por envolver a pessoa responsável pelo resgate do animal e a sua comunidade na libertação, procurando que se tornem agentes ativos na proteção das espécies selvagens e que influenciem o comportamento dos que os rodeiam. Na Várzea da Candosa, pequena aldeia do concelho de Tábua, as duas corujas que anilhámos ontem reencontram os seus salvadores. Querem batizá-las? Uma vai se chamar Aurora. Pronto. Então já Sou está eu. O outro chama-se António. Ok, vamos tirar a primeira Aurora. Um, dois, três. É isso. Ok. Um, dois, três. Ela. Que coisa linda. Continuamos a percorrer os caminhos rurais da região centro, transportando a nossa carga preciosa. Em Mangualde, Hugo Soares vive um dia diferente na nossa companhia. Rodeado da família e dos vizinhos, é com emoção que o jovem devolve a ave que resgatou à liberdade. Quando tu a libertaste, devolveste à natureza, o que é que sentiste? Foi um alívio poder ter salvo a vida praticamente ao animal. Não foi praticamente, tu salvaste mesmo a vida a este animal. Por isso, olha, continua, sempre que vis um animal em apuros, faz o que fizeste agora. Esta ave que nós devolvemos à natureza era uma? É um mocho galego, é uma espécie muito adaptada aqui às zonas agrícolas, próximas das zonas florestais, gosta muito de olivais, vinhas, é um mocho amigo do agricultor. Pois, porque é um excelente mocho para controlar as pragas, não é? Exatamente. São muito úteis para controlar ratos e insetos que podem constituir praga. Podem constituir, não são pragas. Isto é um grande erro meu, não são. Nenhum animal é uma praga, podem... A existência de predadores como eles permite que se controlem os números desses animais. Se não houver predadores, é que algumas espécies se podem converter num problema e numa praga. Ao final do dia, numa quinta de Ranhados, Viseu, Ricardo dá uma aula de conservação a várias gerações da mesma família. Um trabalho importante, porque são os habitantes do mundo rural quem contacta mais de perto com a natureza selvagem. As pernas são bastante longas, as garras bastante afiadas, ok? E depois tem uma plumagem muito clara na parte ventral e muito amarela na parte dorsal. Okay? Quando se vê de noite a voar, muitas vezes vemos este branco a passar silenciosamente e é em parte isto também que dá origem a muitos mitos, muitas superstições, estão muito associadas também ao imaginário religioso e muita gente também dizia e continua a dizer nos meios rurais que quando as corujas cantam que alguém vai morrer, atualmente o que as pessoas sabem e cada vez mais compreendem é que, havendo corujas, há menos ratos. Ou seja, quando alguma canta, se está por ali é porque algum rato vai morrer, ok? Quando eu contar até 3. 1, 2, 3. Queres deixar algum aviso lá para casa? Portugal é um país com muita biodiversidade, há muitos animais que estão a desaparecer e as pessoas nem estão a dar por isso e é importante que todos estejamos um bocadinho mais conscientes em relação à conservação da fauna selvagem. Ricardo, foi um absoluto prazer estar estes dias contigo e perceber o trabalho muito meritório que a tua associação faz aqui. Obrigado nós também pelo vosso interesse e será seguramente um contributo importante. Não desistas e continua, está bem? É isso. Muito obrigada. De volta para a terceira consulta de Mia, Fernanda acredita que esta será mesmo a última.
A doutora Ana Teresa não detecta quaisquer alterações respiratórias durante a auscultação da gata. Mas, por segurança, realiza uma radiografia que confirma o sucesso do tratamento prescrito. A Mia está farta de sofrer, portanto a Mia merece agora ficar tranquila em casa, a brincar com a filha e com o pai da filha e merece uma vida feliz. Para a alegria da doutora, desta vez Mia tem mesmo alta clínica. Algum tempo depois, visitamos Mia e Fernanda e confirmamos que a gatinha já conseguiu recuperar totalmente. A Mia está bem, recuperou bem, teve uma pneumonia, fez o tratamento e pronto, e voltou a ser ela. Todos os médicos são excelentes, são ótimos profissionais e são super carinhosos com os animais, que é isso que ainda me cativa mais. Ela deve ter passado muito na rua. Era uma gata abandonada que veio atrás de outro gato abandonado que eu tenho. Só que quando eu descobri, eu comecei-lhe a dar de comer, ela tinha medo, não vinha, até que começou-se a habituar, começou-se a roçar nas minhas pernas. Ela era muito magrinha e comecei a ver a barriga dela a inchar. E assim que me percebi que ela estava grávida, arranjei maneira de a meter cá em casa e consegui. Consegui meter cá em casa, tive aqui há 15 dias, ao fim de 15 dias teve 5 gatinhos. Hoje, 4 gatinhos foram entregues a adotantes responsáveis e apenas Mel continua a viver com os seus progenitores. Uma história cujo final feliz se começou a escrever no dia em que Mia teve a sorte de se cruzar com Fernanda. Eu é que tive sorte em encontrar a Mia. A Mia é que me adotou. Na reserva do Garajal, na Ilha da Madeira, continuamos a explorar a vida marinha e a conhecer os projetos de conservação da biodiversidade do arquipélago. A bióloga Rosa Pires é uma reconhecida especialista num dos animais mais ameaçados do país, a foca monge, a que os ilhéus chamam lobo marinho. Falar de Rosa Pires é falar de lobo marinho. Vais-me desculpar, mas tem de ser. Olha, diz-me uma coisa, os lobos marinhos para ti são uma paixão, certo? Sim, de certa forma foi aquilo que me trouxe à Madeira e que me fez cá ficar. Tu tens dedicado a tua vida ao lobo marinho? Sim, há 22 anos que já trabalho com estes animais. Aqui o lobo marinho é uma espécie que é nativa da Madeira. É uma espécie que é nativa da Madeira, é a única espécie de foca que existe em Portugal. É a foca mais rara do mundo, portanto acaba por ser uma espécie extremamente importante. E por isso é necessário termos um trabalho para conservá-los e para protegê-los aqui na região. Ao todo, pensa-se que existam 500 exemplares pelo mundo todo, não é? Sim, não mais do que 700 animais em todo o mundo, que é muito pouco. Muito pouco. Aqui nesta zona, tens ideia de quantos animais é que existem? É sim. Agora começa a ser um pouco mais difícil de conseguir controlá-los. A partir do momento em que eles deixaram as desertas, ou melhor, passaram a estar nas desertas e também na Ilha da Madeira, não temos uma estimativa tão rigorosa, mas pensamos que andam à volta dos 40 a 50 animais. Tu tens ideia porque é que o lobo marinho alterou este comportamento? Porque é que saiu das desertas e começou-se a aproximar mais das pessoas, do Funchal? Eu penso que isto tem muito a ver com o trabalho de conservação que tem sido feito, porque as desertas durante um tempo foram o último sítio onde existiam lobos marinhos. Portanto, eles isolaram-se, fugiram da pressão humana. A partir do momento em que começamos a fazer este trabalho de conservação, por um lado, com o crescimento da população, sentiram a necessidade de se expandir e, por outro, começaram a confiar, voltaram a confiar no homem. Então, retornaram à Ilha da Madeira. Existe algum perigo que tu queiras passar às pessoas? É assim, de uma forma geral, aquilo que nós temos vindo a passar é assim, se virem um lobo marinho, não perturbem e façam uma observação à distância. E quando tu dizes à distância, quanto à distância? É que às vezes as pessoas pensam que a distância é daqui para aqui. De forma que a foca não se aperceba que está ali alguém. Ok. Porque nós não queremos que as focas passem a ser, digamos, focas domésticas. Uma foca doméstica passa a ser uma foca incómoda. Estamos a falar de animais que têm cerca de 3 metros, que não têm mãos, têm garras e têm dentes. E se todas as pessoas forem interagindo com um animal destes, começam a habituar
o animal à presença humana e eles vão sentir-se cada vez mais curiosos. E isto pode resultar em algo negativo, não só para os animais, porque os vamos estar a perturbar, mas até para nós, porque um dia pode haver um acidente. E depois informar o Serviço do Parque Natural da Madeira, porque isto são dados e é a informação que fica para nós irmos montando o puzzle do conhecimento sobre o lobo marinho aqui na Madeira. Sem dúvida. Olha, e qual é, na vossa opinião, quais são os grandes perigos para esta espécie? Essencialmente o homem, a interação com o homem. E por isso é que, de certa forma, também temos o projeto que está a decorrer agora, que é o projeto LIFE, o LIFE Madeira Lobo Marinho, que tem precisamente o objetivo de identificar os riscos e as ameaças atuais para podermos tentar arranjar uma solução, tentar pacificar interações que sejam negativas com a pesca, com o turismo, porque temos cada vez mais pessoas a visitarem a Madeira para verem a vida selvagem, o que é bom, mas tem que ser feito de uma forma a respeitar a natureza. Já sabe, não o alimente, mantenha a distância, nunca o perturbe e se observar um lobo marinho, informe o Parque Natural da Madeira. Embora internacionalmente a população destes lobos marinhos continue em declínio e esteja classificada como em perigo crítico de extinção, aqui na Madeira, os seus efetivos têm vindo a aumentar. E o primeiro avistamento de uma nova cria é celebrado pelos cientistas como uma pequena grande vitória. Porque em cada uma destas focas monges bebés reside a esperança de sobrevivência de toda a sua espécie. No próximo SOS Animal, visitamos o Parque Biológico da Lausanne, onde várias espécies autóctones convivem com ursos e lamas resgatados. No hospital, acompanhamos 2 gatinhos bebés que sofrem de uma gravíssima infecção nos olhos. No sul do país, descobrimos as grandes cegonhas que sobrevoam os céus nacionais. Oh, something good tonight, make me forget about you for now.